2 acidentes envolvendo motociclistas que causou a morte aí de 2 pessoas, deixando outra ferida. Confira. Fotos feitas após o acidente mostram dezenas de pessoas próximas ao local. Marco Aurélio dos Santos, de 52 anos, estava em uma moto aqui pela rua Senador Jaime, descendo nesse sentido, quando acabou batendo em um carro que atravessava pela Avenida Leste-Oeste. Com o impacto, ele foi arremessado a vários metros e morreu aqui mesmo, no local. Muito acidente mesmo acontece, né? E a gente poderia também pedir para as autoridades colocar uma câmera aqui, né? Já que está colocando câmera para todo lado, põe uma aqui, né? Para ver se inibe um pouco esse acidente, né? O motorista do carro, o Wellington Ribeiro de Souza, de 41 anos, permaneceu no local e passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. Outro acidente aconteceu no setor Bueno. Lucas Matheus Conceição, de 19 anos, estava em uma moto descendo a Avenida T2 sentido Campinas, quando bateu em uma ambulância que estava com a sirene ligada e cruzava a Avenida T7 no sinal vermelho. Lucas morreu na hora e a mãe dele, Lenilza Conceição Costa, que estava na garupa da moto, foi socorrida e levada para o Hugo. Por esse vídeo, é possível ver as proporções do acidente. Na manhã seguinte à batida, peças da moto e o vidro da ambulância ainda estavam esparramadas pelo cruzamento das avenidas. Que absurdo, né? A dona Lenilza Conceição Costa, que estava na garupa do filho, que morreu no acidente, passou por uma avaliação no Hospital de Urgências de Goiânia e recebeu alta no final da manhã de ontem. E aí, em Goiânia, mais acidentes envolvendo motociclistas. Em um deles, o motorista fugiu. Em outro, no setor Bueno, o motociclista teria avançado o sinal vermelho, batido em um carro e também morreu. A motocicleta de cor vermelha se chocou de frente com este carro de cor cinza modelo Cobalt. Na moto estava Luzia Bezerra Dias, de 45 anos, que morreu na hora. Segundo testemunhas, a vítima teria furado o sinal vermelho e se chocado com o carro. O acidente aconteceu no final da tarde de ontem no cruzamento das avenidas T8 com a T2 no setor Bueno, em Goiânia. O motorista do veículo, Paulo César Moreira da Silva, de 57 anos, não fugiu do local da batida, foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado deu negativo. Aqui na região leste de Goiânia, por volta das 11 horas da noite de ontem, aconteceu mais um grave acidente. Um outro motociclista morreu após colidir com um carro. A batida foi no cruzamento da Avenida Couto Magalhães com a Rua 3, na Vila Matilde. Segundo testemunhas, o homem que estava na moto, Leandro Rodrigues de Oliveira, de 31 anos de idade, descia a avenida e bateu no Gol, que era conduzido por Cleiton Alves Gomes, de 32 anos, que fugiu do local do acidente. Moradores do bairro estão impressionados com a violência do acidente. Está muito grande, está passando os limites já. Esse aqui foi violento, eu nunca tinha visto, estou até traumatizada. Este comerciante cobra providências da Secretaria Municipal de Trânsito de Goiânia para reduzir a quantidade de acidentes na avenida. Precisa fazer algo de emergência, porque ninguém aguenta mais de tanto acidente aqui na Couto Magalhães. É preciso mesmo que a SMT faça alguma coisa, mas antes de tudo, em todos os casos aí que a gente está vendo, ou na maioria deles, a questão da imprudência tem pesado para o acontecimento desses acidentes e dessas motos. Final de semana foi de uma tragédia só no trânsito de Goiânia. Nós estamos aqui com a delegada Nilda Andrade, que é a titular da Delegacia de Trânsito aqui de Goiânia, para poder falar sobre as investigações. Inclusive sobre isso, delegada, boa tarde para a senhora. O que a gente quer saber é isso. Boa tarde. Em todos os casos, na maioria dos casos, realmente foi isso? Foi a imprudência dos motoristas que acabou acontecendo esses acidentes? Sim, a Delegacia de Trânsito compareceu a todos eles e ficou demonstrado que foi falha humana. Ou seja, uma das partes descumpriu a sinalização e deu causa a esses acidentes tão graves assim. Foram 4 mortes só neste final de semana. A delegacia tem dados de que provoca mais acidentes, principalmente envolvendo motociclistas, porque a gente percebe, tanto no Hugo como no Gol, no Hospital de Acidentados, é muito grande o número de pessoas tentando se recuperar de acidentes e a maioria motociclista. Sim, a principal causa é o excesso de velocidade, principalmente dos motociclistas. Em seguida vem a questão deles trafegarem nos corredores
ou ultrapassagens pela direita. Ou pela calçada, muitas vezes também, né? Isso. E aí, com isso, no caso de tentar ultrapassar pela direita, tem a questão das conversões, que o condutor sinaliza, ele vai fazer uma conversão, mas o motociclista vem em local inapropriado e são vítimas. E também o descumprimento da sinalização nos cruzamentos, como ocorreu tanto neste final de semana, onde às vezes ocorre que o condutor, ele chega e olha o outro sinal. Quando ele está no amarelo, quer dizer, ele nem espera o sinal abrir, ele já adentra o cruzamento, em desrespeito à parada obrigatória e também ao semáforo. São coisas que, condutas que poderiam ter sido evitadas para evitar esses casos. E estes 119 vítimas, somente no município de Goiânia, foram aqueles casos que a vítima faleceu, sem contar a quantidade que é muito alta de vítimas com lesões corporais, igual você disse, que estão se recuperando no Hugo, no UGOL ou em hospitais particulares. Ou seja, sofrimento que poderia ter sido evitado. Como é que está a investigação desses 4 casos? Todos os condutores, os responsáveis pelos acidentes já foram identificados? Eles vão responder por homicídio culposo, por doloso? Sim, e inclusive sexta-feira teve uma questão que me chamou muito a atenção, que o condutor evadiu do local, não tinha testemunhas, simplesmente tratou a vítima com descaso, falta de humanidade, e alguém ligou no Disque Denúncia 197 e denunciou quem era o condutor daquele acidente. Então, é muito importante que a sociedade também participe disso aí, porque há casos que o condutor evade do local. Nós, da delegacia, nós identificamos todos, porque é feita toda uma investigação, mas às vezes a demora atrapalha até no exame pericial do veículo. É muito importante essa questão da sociedade nos ajudar a identificar todas essas vítimas. Estes outros casos todos foram realizados exames periciais, testemunhas já estão sendo ouvidas e agora nós vamos aguardar os laudos periciais, ouvir estas pessoas, o condutor envolvido, concluir a investigação e remeter ao Poder Judiciário. Nenhum estava bêbado, né? Nenhum estava bêbado. Todos foram, os que estavam no local, foram submetidos ao teste do etilômetro e não foi constatada embriaguez em nenhum deles. Agora, delegada, foi levantada aí a questão da imprudência excessiva de muitos motociclistas e a consequência trágica, como nesse final de semana, com 4 mortes. Mas em um dos casos também a população pede a sinalização. O poder público também não deve ser responsabilizado por essa omissão? São vários e vários cruzamentos que não contam com essa sinalização? Sim, o crime responde por ele aquele que deu causa de uma forma omissiva ou comissiva, ou seja, na omissão, aquela autoridade que deveria ter cuidado daquela sinalização e assim não o fez, ela poderá ser responsabilizada pelo crime de homicídio. E nós estamos atuando desta forma na delegacia. Algumas autoridades têm sido chamadas, não só por falta de sinalização, mas também a questão de bueiros abertos na via, onde o motociclista ele está trafegando até normal e cai no bueiro com a moto e falece. Perigo, né? Principalmente à noite e em tempo chuvoso, né? Isso, então tem essas questões que o poder público também, o gestor, é responsabilizado. Ok, delegada. Muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde para a senhora. Boa tarde. Tchau, delegada. Obrigada, um bom trabalho.